Já estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição, agradecendo a você, ouvindo aí a Folha FM em 98,3, também acompanhando pelo streaming de vídeo no Face, e daqui a pouco este programa estará editado em podcast também, para que você possa acompanhá-lo aí, né, da melhor maneira. 8h40 em Campos, de volta com a candidata professora Natália, entrevistada de hoje nessa rodada de entrevistas com os candidatos. Arnaldo, Aloysio, voltamos aí com vocês. É proposta de governo, Natália. Você é uma educadora, né? Proposta de governo para educação, e se você... A gente invariavelmente vai repetir perguntas que fizemos na entrevista por escrito. Mas em relação ao CEMEI, que é Educação em Tempo Integral, esse projeto do atual governo, se você pretende manter ou ampliar. Sim. A gente não tem, Aloysio, ainda no nosso programa, previsto o estabelecimento das escolas integrais. Eu acredito no projeto da escola integral, né? O PSOL, a UP também acreditam, só que a gente não sabe se isso vai ser viável agora, porque você aumenta, né, o número de funcionários também, você precisa aumentar a estrutura em alguma medida. E aí você tem uma escola em tempo integral, que é uma escola modelo. É importante observar as experiências também dessas escolas e ver como elas vão se estruturar para replicar ou não, dependendo também da arrecadação municipal e do quanto a gente possa investir nesse sentido. Agora, dúvidas em relação à escola integral ser bom para criança, para adolescente, é inegável, assim, não tem. Inclusive, eu penso num projeto de... Nós pensamos num projeto de escola integral que contemple o ser humano de forma mais total, né? Que conecta, por exemplo, teatro, oportunidades de literatura, de aulas de música, como eram os brisolões, né? Eu até coloquei entre aspas na nossa entrevista o brisolão pensado por Darcy e por Brizola. Era um projeto bem bacana, em que a criança, ela tinha... A escola, ela funcionava mais ou menos como um centro comunitário, em que você tinha ali aulas, conteúdos, mas você tinha também esporte, você tinha atendimento para a saúde, você tinha arte. Acredito muito no potencial da arte para a transformação de vidas. Então, eu acho que pensar numa educação integral, ela tem que ser pensada também desse jeito. A gente quer fazer, né, mas não é possível nesse momento garantir para todas as escolas. E a gente tem essa consciência, então a gente guarda, né, esse projeto para pensar futuramente se a gente consegue aumentar essa arrecadação e aí sim replicar esse modelo para as outras escolas. É bacana. Na educação também, e eu gosto muito de falar isso, porque assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que a coisa pública, ela deve ser pensada diferentemente nas gestões. Não, eu acho que o que está dando certo em uma gestão, a gente precisa aproveitar, sabe? Replicar, aumentar, expandir. Então, essa é a noção da coisa pública, porque a coisa pública atende a população. Quando a gente não faz, por exemplo, não vou fazer as obras no HGG porque eu vou fortalecer nome de determinada pessoa. Poxa, porque foi determinada pessoa que criou. A gente não acredita nisso. A gente acredita que quando você não investe na coisa pública, quem você está prejudicando é a população. E o nosso foco é todo pensar a qualidade dos serviços para a população. Então, a gente quer replicar as atividades e as coisas que deram certo nessa gestão. Por exemplo, Viva Ciência na escola, né? Um projeto legal de já incentivar a garotada, a juventude, as crianças a fazerem pesquisa. Isso é fantástico. Então, por que não? Vamos continuar, né? Vamos manter os projetos que estão dando certo. Natália, na questão da assistência social, você foi presidente do Conselho Municipal. Eu queria que você falasse qual período, qual foi a sua experiência e também o que é essa questão da revisão dos critérios que está muitas vezes citado no seu plano de governo. Perfeito. Então, Arnaldo, a minha experiência, eu presidi o Conselho no ano de 2015, né? Eu estava terminando a dissertação do mestrado e aí eu recebi um convite, nunca tinha participado, ou melhor, já tinha participado de Conselho de Direito, no Conselho da Mulher, quando eu era estudante da UF. E aí depois, né, de terminar o mestrado, eu recebi esse convite, me assustei com o convite, eu falei, gente, eu não tenho a menor condição de presidir um conselho, né? Eu não faço parte orgânica.
Não, vamos lá, porque a gente precisa estabelecer diálogo e você pode ser uma pessoa mais ponderada também que consiga estabelecer diálogo entre as partes. E eu topei, né, a missão e foi uma experiência incrível que me conferiu muita experiência política, inclusive do entendimento, porque às vezes a população acha, não foi aprovado determinado benefício. Foi aprovado determinado benefício. Parece que é uma coisa toda que se aprova, né? Mas não é, a gente disputa cada linha. E as disputas políticas, elas se dão nesse nível, disputando cada pedaço do que vai estar escrito numa determinada política. A gente, por exemplo, eu falo de uma experiência muito singular para mim, muito especial, que pode fazer a gente pensar na participação dos usuários das políticas dentro dos conselhos e como isso é importante. A gente estava lá discutindo benefícios eventuais. Quais são os benefícios eventuais? Né? Auxílio morte, auxílio natalidade, né? Fornecer um kit para a mãe que acabou de ter um bebê, por exemplo, fornecer auxílio funeral para quem morreu e não tem condição de pagar. Então, existem critérios. Quando a gente fala de critérios, é o perfil. Quem é o perfil de determinada pessoa que se enquadra nos programas? E lembrando que o perfil, por exemplo, para o chefe cidadão era de 1/4 de renda de salário mínimo per capita. Isso significa que eu vou pegar todos os membros familiares e vou tomar as rendas deles e vou dividir pelo número de membros familiares e vai dar a renda per capita, que é o que era o critério. Era 1/4 de renda. Então, só tinha direito a receber o cheque cidadão quem recebesse até 1/4 de renda per capita. Mais disso, não. A gente queria rever esses critérios e diminuir. Porque, por exemplo, a pessoa que vive com 1/3 de renda per capita também é muito pobre. Também merece ter um benefício de transferência de renda. É isso que a gente fala da revisão dos critérios. Agora, voltando à experiência do Conselho, a gente estava aprovando benefícios eventuais, aprovando a lei que iria para a Câmara para ser votada na Câmara. E aí, eu me lembro que o município, na época, ele queria retirar tudo, até o formol, que se enterra as pessoas. Flor do velório, formol, e a gente estava lá disputando isso. Não, gente, tem que ter formol, tem que ter flor. Votou. Infelizmente, a sociedade civil, nesse período, estava menor do que o poder público. O poder público votou em peso para retirar isso. E a sociedade civil perdeu. Até que uma usuária, né, da assistência, uma pessoa que recebe políticas de assistência, se levantou e fez, então, uma fala. Né? Olha, o meu irmão morreu em determinado local, teve uma doença séria, precisou de formol, mostrando o quanto isso era injusto. E como ficou ruim para a prefeitura naquele momento, dizer na frente dela que não se colocaria formol no auxílio funeral, porque ela passou pela situação, ela vivenciou a situação, ela traz essas marcas. Então, como é importante ter quem vivencia, quem passa pelas coisas, definindo políticas, pensando políticas. É muito diferente de quando você tem uma pessoa que nunca viveu nenhum perrengue, que nunca passou por nenhuma adversidade consubstancial. Muitas vezes ela não entende, ela está distanciada dessa realidade. Então é importante que as pessoas possam definir. Para assistência, a gente pensa a ampliação desses programas, a revisão dos critérios para poder inserir mais pessoas, pensa em atacar a raiz da extrema pobreza, que são essas 45 mil pessoas em extrema pobreza no município de Campos, de garantir que o conselho de assistência ele funcione e seja equipado, garantir capacitação para os conselheiros e para as equipes que atuam na assistência social. São diversas propostas que elas vão sendo costuradas para pensar a política de assistência como ela deve ser pensada, com os mínimos sociais que atende a todos que dela necessitam. E lembrando que assistência social não é apenas transferência de renda, não é só o programa Cheque Cidadão, não é só o restaurante popular, não são só essas políticas. A assistência, ela pensa a família e as necessidades dessa família. Então, é possível pensar uma política integrada com as outras políticas. Assistência com educação, com saúde, porque essas condições também repercutem nas outras políticas, entende? Então, a gente está pensando nesse sentido, em articular essa política. Quando a gente olha a família, a gente olha, quem está desempregado, como é que a gente vai construir um programa familiar para que essa pessoa ela saia da situação que ela se encontra atualmente. Então, pensar assistência é pensar isso tudo, a família e os territórios. Garantir que o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, funcione. Sobre a escola, que eu acabei ficando muito na pergunta, eu gostaria muito de falar que a gente tem uma proposta muito bacana para a escola, né? Além de pensar funcionalismo público de forma geral, em todas as áreas. Um reajuste, pensar
em estabelecer data base para os funcionários públicos poderem ter o direito da negociação, né, das próprias condições de trabalho e estrutura e também do seu salário. A gente tem uma proposta de transformar as escolas num centro memorial de defesa da história do próprio bairro, o que é muito interessante, né, e que articula também. Natália, vamos trocar de tema em proposta. Tem aqui no grupo pergunta feita pelo Gaia, que é policial federal. Uhum. A gente sabe que, logicamente, que segurança pública é um dever do Estado, né? Quer dizer, a parte prioritária dela fica com o Estado, né? Crimes federais com a Polícia Federal, mas o município também tem um papel importante. E o Gaia, que é policial federal, é da área, pergunta aqui: como pensa o candidato em relação à segurança pública do município? Quais as propostas de curto prazo? Muito bom. Então, não existe um conselho municipal. A segurança pública, por mais que a gente está muito atrelado a pensar a segurança pública como armamento, ou, por exemplo, como polícia, né, que vai repreender, que vai chegar ostensivamente e tem alguma ingerência em apartar situações ou em garantir letalidade, alguma letalidade. Só que a segurança pública ela precisa ser pensada de forma mais ampla. E é isso que faz o nosso projeto. Nosso projeto ela pensa a segurança pública articulando, inevitavelmente, com as áreas da infância e da juventude, inevitavelmente com as áreas da educação, inevitavelmente com esporte, com cultura. Isso é pensar a segurança pública de forma mais ampla. Por exemplo, garantir a iluminação de todas as ruas é pensar a segurança pública, é reduzir o número de assaltos, é reduzir o número de mulheres inseguras ao andar na rua, por exemplo, à noite, e passar por um lugar onde não tem iluminação. Isso também é segurança pública. A gente pensa em instituir um Conselho Municipal de Segurança Pública, de elaborar um plano municipal que também não existe, pensando na segurança pública e articulação com essas áreas de cultura, de esporte, de lazer. Então, a gente pensa em... O Brizola, ele dizia, né, e tem uma frase: pensar a educação, pensar a cultura, pensar o esporte são a nossa política de segurança pública. E é por aí também, né? Pensar o trabalho da guarda, porque como ela está uniformizada, ela também pode atuar na segurança pública junto às comunidades, mas num papel educativo. Equipar as guardas também faz parte desse projeto de segurança pública, mas não com armamento letal, mas com armas pedagógicas que possam pensar essa qualidade, a capacitação também dos próprios profissionais envolvidos com a questão no município. Então, o nosso programa ele se direciona muito nesse sentido. Pensar programas, por exemplo, que ajudam, junto na escola, a identificar abusos sexuais da segurança pública, né? Pensar a segurança das mulheres, da segurança pública, e isso tudo está colocado aqui também no nosso programa, né? Instituir os conselhos populares de segurança pública vinculados aos bairros. Então, o bairro ele tem um potencial de dizer para a gente qual é a sensação dele de insegurança, o que ele precisa. E os conselhos populares eles podem dizer isso para a gente. Fazer uma avaliação do território para estabelecer esse plano e essa política que elenquem propostas e pensem em indicadores, né, para que eu possa mensurar se isso com os anos vem reduzindo a sensação de insegurança, de criminalidade da população. Fazer campanhas também nesse sentido. Natália, você colocou em determinado momento da entrevista que você inclusive já pesquisou a questão do transporte em campos, né, e fez críticas ao sistema de transporte. Queria saber a sua opinião sobre o atual modelo do transporte público em campos, se você acha que ele atende bem a cidade e quais seriam as suas propostas caso fosse prefeita, principalmente a questão das vans, né, que é uma coisa que se contesta muito. As vans voltariam a circular no centro? Então, Neto, eu até respondi isso também numa outra entrevista que eu dei, e a gente não pode fazer política sem ouvir a população. Aí, para mim, está um erro cerne, assim, principal. Quem vai me dizer o que precisa, né, ser feito prioritariamente é o povo. É o povo que passa pelos terrenos que tem que me dizer como pode funcionar melhor. E olha, pasme, eles têm inventividade e criatividade mil, que às vezes a gente desconhece porque a gente está distanciado. Então, ele precisa me dizer se ele quer avanço circulando no município pelos relatos que eu escuto, sim. Né? É o que o povo deseja, porque eles falaram que desintegrar essa van e colocar para as áreas rurais piorou muito o sistema de transporte. Aumentou as filas nos pontos de ônibus, aumentou a quantidade de pessoas no ônibus. O transporte
transporte era bom na gestão passada? Não, nunca foi. O que sempre prevaleceu era o discurso dos empresários. Essa era uma das conclusões da pesquisa, inclusive. Eu fazia junto ao professor Hernan Armando Mamani. Não sei se vocês também já ouviram falar, ele foi diretor da UFCAM. Então, assim, o que não pode é esse discurso, os empresários darem as cartas de como é que tem que funcionar. A gente tem que pensar na qualidade de vida e atendimento da população. Então, a gente pensa em implantar, por exemplo, mais linhas diametrais que possam interconectar bairros a bairros, mais linhas circulares que passem pelos bairros e depois parem no centro, porque a gente tem um sistema de transporte muito pensado no centro. Então, todas as linhas convergem para o centro. A gente quer reduzir isso, inclusive integrar, para que a população que tenha que descer no centro, depois pegar outro ônibus, ela pague apenas uma passagem, instituir o Rio Card, né, ou um sistema de cartão, né, digital, que ela possa utilizar esse transporte de forma integrada. Integrar também, valorizar as bicicletas, isso é muito importante para a mobilidade urbana. Estabelecer um sistema efetivo de ciclofaixa e pensar, né, que bicicletas elas podem, inclusive, estar integradas com o sistema. É possível colocar aquele bicicletário de carregar a bicicleta atrás dos ônibus, equipar os ônibus com esse instrumento. E aí a pessoa ela pode utilizar a bicicleta até determinado percurso e depois prender a bicicleta atrás do ônibus e utilizar o transporte público. A gente tem que pensar esses meios porque as áreas rurais hoje estão também completamente desprotegidas de transporte. Existe um ônibus que sai 6 da manhã e retorna às 6 da noite em grande parte das áreas rurais. Não dá para ser assim. Transporte é uma política primária, é uma política básica que vai conferir acesso a todos os demais direitos, vai conferir acesso a lazer, vai conferir acesso a trabalho, que as pessoas precisam sair das suas casas e se deslocarem até determinado ponto no centro da cidade para trabalhar, vai permitir saúde, porque a saúde, a gente sabe que a gente teve as 70 UBS fechadas no início da pandemia, então os outros problemas de saúde das pessoas ficaram completamente afastados e elas têm que ter mobilidade para saírem das suas áreas e até o centro de se deslocarem. Então é preciso pensar uma política mais sólida de mobilidade urbana e pensar que a gente, inclusive, pode atrair outras concorrências, né, em processos licitatórios, isso também é possível, para que a gente tenha um serviço feito de melhor qualidade, priorizando efetivamente as pessoas que vivem e que precisam do transporte e desse serviço. Natália, você falou em transporte como garantia de outro serviço, que está absolutamente correta, e dentre eles saúde pública, né? A pessoa precisa de transporte para chegar ao posto, ao hospital. E saúde não é desse governo, do governo anterior, e não é só de Campos também, é uma demanda brasileira, muito embora o SUS, com todas as suas mazelas, tenha provado seu valor no enfrentamento da pandemia da Covid, melhor que muitos países mais ricos que o Brasil, como Suécia, Estados Unidos, né? Mas, enfim, como é que você pensa a saúde pública em Campos, com os equipamentos que existem e na inter-relação com os hospitais contratualizados, que também têm dívidas acumuladas do governo anterior e ampliadas essas dívidas nesse governo? Então, Luiz, a gente quer auditar, né, as dívidas também dos hospitais, é preciso auditar as contas dos hospitais, entender, né, como elas funcionam, a gente não está por dentro, a gente não entende, e as próprias pessoas que trabalham também no serviço, desculpa, as próprias pessoas que trabalham nesse serviço alegam que que existem diversas irregularidades, que não é possível entender sem auditar. Então, é preciso auditar isso para entender como isso se dá, cumprir as contratações, né? Diversos hospitais, eles sofrem com repasse, mas o que a gente pode colocar no nosso programa, que é o foco e que é o nosso objetivo cerne na saúde, é priorizar a prevenção à saúde. É priorizar o trabalho que pode ser feito na atenção básica. A gente acaba deixando a atenção básica completamente desprotegida, sem equipar, né, os postos de estratégia de saúde da família, sem equipar as UBS, que são as unidades básicas de saúde, e focando nos hospitais. É óbvio que os hospitais, a gente tem propostas aqui, né, de ampliar os leitos, de conferir capacitação também dos profissionais, de garantir Humaniza SUS, que é um serviço humanizado às pessoas, não ter pessoas nos corredores,
que é uma situação muito alarmante quando a gente tem as pessoas, poxa, assim, é muito indigno, dormindo nos corredores, ou mesmo tendo que fazer suas necessidades nos corredores. Isso é muito desumano, isso mexe muito comigo. Então, com certeza, a gente pensa, né, em reparar, equipar nos hospitais, comprar maquinário. O município investe muito pouco num legado que deixa para a população, que é o investimento com a máquina, né? Se investe dentro da máquina, mas não se investe, por exemplo, em obras, não se investe em comprar maquinário para equipar as UBS, em equipar a estratégia de saúde da família, e a gente com certeza vai focar também nisso, priorizando a atenção básica. É possível implantar a estratégia de saúde da família, ele está basicamente aniquilado, né? Desde uma operação que teve da Polícia Federal, enfim, que detectou algumas fragilidades, ele parou de funcionar e está até hoje inapto. A gente precisa reativar, não é preciso na saúde inventar a roda. Já tem muita coisa boa. O desenho do SUS, como você falou, Luiz, é muito bom, e se a gente não encontra as pessoas hoje morrendo nas suas casas, morrendo nas ruas, é porque o SUS ele tem sustentado isso, que é o sistema único gratuito. A gente precisa defender esse sistema universal para todas as pessoas e de qualidade. Se o serviço está ruim, a gente não vai defender que privatize esse serviço, que entregue para a iniciativa privada. Não, a gente vai lutar para mais investimentos nele, para que ele se aperfeiçoe, para que ele melhore e atenda a população. Porque se privatizar, a população não vai ter condição de pagar plano de saúde. Eu mesma sou uma pessoa que não tem plano de saúde. Eu me recuso também a fazê-lo, né? E utilizo o SUS. Então, assim, pensar a prevenção de saúde, os agravamentos de saúde, prevenindo diabetes, hipertensão, cuidando dessas doenças, que a gente não teve esse cuidado agora, porque as UBS estão fechadas, é evitar agravamento de saúde, é evitar gastos, porque os hospitais de alta complexidade, obviamente, eles vão gastar muito mais do que a atenção básica. É muito mais barato para o município focar na atenção básica. E isso não tem sido feito por uma escolha política. Os NASFs, que são núcleos ampliados de saúde da família, eles podem ser implantados, e os NASFs, eles atendem diversos territórios que contam com uma equipe de terapeuta ocupacional, de professor de educação física, de assistente social, de nutricionista, de pediatra. Isso é fantástico se a gente consegue implantar isso, porque é descentralizar essa coisa que está aqui, né, no centro, para os territórios, para que as pessoas realmente possam ter o acompanhamento da sua saúde e prevenir os agravamentos de doenças. Então, nosso foco é atenção básica, é prevenir agravamentos de saúde. Por mais que a gente também pense em ampliar e estender a oferta de atenção de alta complexidade, de equipar os hospitais. Natália, também durante a entrevista você falou sobre a questão de contratos, de concessionárias. Queria ouvir sua opinião sobre a questão do saneamento básico de campos. Você acha que o serviço que é prestado hoje ele a contento do município, que o município realmente precisa, ou você vislumbra algum tipo de revisão nessa área? Revisão com a Águas do Paraíba, né? Que é um contrato muito caro e, assim, a gente não consegue entender, observando a qualidade também do serviço que é prestado à população, porque é que a gente paga uma água tão cara, né, no nosso município. Tá certo que, assim, o saneamento, a gente não dá para pensar só água e esgoto, né? Quem faz água e esgoto, Águas do Paraíba. Mas a gente precisa pensar também numa política de resíduo sólido para desafogar o aterro sanitário, que ele tem um limite, né, do suportável mesmo ambientalmente. A gente precisa pensar na drenagem, que não é pensada. Saneamento envolve essas 4 coisas: água, esgoto, drenagem e resíduo sólido. Então, resíduo sólido, a gente pensa no saneamento que a gente quer fechar contratos com cooperativas populares de catadores de materiais reciclados e pensar na coleta seletiva dentro do município, priorizando as cooperativas. É óbvio que as cooperativas elas não vão atender todos, e aí a gente complementa o serviço, mas primeiro a gente prioriza o que a gente tem no município, fortalecendo a geração de trabalho e renda. A partir disso, a gente tem também a questão da drenagem. A gente sabe que Campos é uma cidade que costuma alagar muito quando chove. Por quê? Porque não se separa uma verba dentro do orçamento para fazer a drenagem, macro e micro drenagem, desobstrução desses canais. E aí, quando chove, inevitavelmente alaga. É preciso separar essa verba e fazer essa desobstrução no período de estiagem.
as pessoas também podem contar que a gente vai ter essa verba separada para poder fazer essa desobstrução. E aí, água e esgoto, tem muita gente ainda em campos que não tem saneamento, né? Então, a gente precisa pensar em como fazer para que isso chegue até essas pessoas que não têm, e aí a gente volta de novo para o perfil para a população da assistência social, que é a população mais vulnerável, não só socioeconomicamente, mas em acesso a outros direitos. Então, a gente volta e pensa nisso. E aí, a revisão com o contrato da Águas do Paraíba. A gente está dizendo que ele vai ser cancelado, vai ser suspenso? Não estamos dizendo isso. A gente está dizendo que a gente vai analisar o contrato, quanto se paga e quanto se poderia pagar, tentando reduzir, obviamente, os custos desse gasto para a população e dentro do orçamento, aliviando um pouco essas contas, que estão sobrecarregadas demais com trabalhos, às vezes, que o município poderia fazer, mas não faz. E eu não estou dizendo que tem que estatizar tudo. Quem dera, seria meu sonho de princesa. Mas não, a gente está falando que a gente vai fazer, né, com as empresas e a gente vai valorizar o potencial do município, tá? Estabelecendo contratos prioritariamente com cooperativas e com a população que sabe fazer o serviço, como, por exemplo, as catadoras de material reciclado. Falta ainda 8 minutos para terminar o programa. Vou pegar carona na pergunta do Arnaldo, na sua resposta. Primeiro, em relação a não só a saneamento, mas a fornecimento de água. Comparando os serviços da Água do Paraíba com o prestado antes pela SEDAI, qual que você acha, você, enquanto cidadã, qual que você acha melhor? E como candidato também. E segundo, você falou também em contratos, você falou também na Vital em relação ao lixo. O que você pensa em relação à Vital? Então, o que a gente sabe é que a gente precisa desafogar isso aqui, né? De iluminação e limpeza são 280 milhões anuais com essa contratação. É preciso rever isso e negociar? Né? A gente vai retirar a Vital? Não dá, sabe, para fazer isso. Eu acho que a gente pode pensar outras empresas a menores custos? Talvez. Isso são coisas que não estão fechadas. O que é fechado é que a gente precisa rever os contratos e reduzir de onde pode ser reduzido. Obviamente, o que a gente está falando é que o nosso governo não vai reduzir da boca da população mais pobre. O que a gente está dizendo é que a prioridade é a população pobre, né? Como cidadã, eu avaliava que o serviço... Eu não achava o serviço da SEDAI um serviço ruim, não. Eu acho que a SEDAI ela acabou caindo no mesmo discurso, o lobby que se fez em relação a ela. Para a privatização, foi demasiado que ela acabou sendo... A gente acabou trocando serviço, né, por um serviço privatizado e terceirizando e passando, então, a contratar Águas do Paraíba. As empresas estaduais, elas podem ser lucrativas, elas podem gerar lucro. Se for importante para a população que assim o faça, que se faça. O que a gente tem que priorizar é o atendimento às necessidades da população. Eu não vejo muita divergência no serviço. Existem análises também da água. Eu acho que o que aconteceu foi a mesma coisa e o desmonte que está se tentando fazer, por exemplo, com a Petrobras e com outros serviços. Né? Faz dizer que a água é muito ruim, que não é possível melhorar, e aí não se investe para a melhora desse serviço público, que é possível melhorar sim, e aí se usa esse discurso todo para desconstruir a coisa pública e se contratar, então, uma empresa privada que faz o serviço. A gente não acredita nesses lobbies, pelo contrário, a gente acredita que é possível fazer um serviço de qualidade público, porque outros lugares fazem serviço de qualidade pública. Então, se for possível o retorno, por que não? Isso for melhor para a população, por que não? Essas coisas estão em aberto. O que a gente sabe é que é preciso rever esses contratos e diminuir essas prestações de serviço. Não as prestações, mas o valor das prestações de serviço. Elas são altas por demasiado, assim, elas são muito altas. Isso a gente tem convicção. Chegou um comentário do JC Cordeiro, que sempre acompanha aqui os programas junto com a gente, né? Ele falou, a SEDAI produzia 600 litros por segundo, hoje são mais de 1.200 litros por segundo. É uma diferença, né? E, por exemplo, aqui do lado, eu moro em São João da Barra, moro em Atafona e fico um tempo aqui. A falta d'água que a gente sente lá, não passei por isso aqui em Campos ainda nesse período. Acho que tem não é só questão de público e privado, acho que a questão mesmo é a estrutura da SEDAI também, né? Mas e por que não ampliar a estrutura da SEDAI? Essa é a nossa pergunta, assim. A gente não sabe por que não se amplia o serviço que é público. Por que acaba com ele, mas não o melhora?
pode ser usado esse discurso também para o SUS. A estrutura do SUS não está legal, está ruim. Vamos privatizar? Não. O discurso tem que ser outro. Vamos ampliar a oferta de serviço. Vamos reestruturar, vamos melhorar. Então, a gente não tem essa visão do está ruim, vamos destruir esse serviço. A gente tem a visão, está ruim sim. O que a gente pode fazer para melhorar? Vamos melhorar esse serviço? Então, esse discurso ele pode ser utilizado para qualquer coisa, né? E o SUS é muito emblemático, porque agora, nesse contexto de pandemia, é que a gente conseguiu ver o valor do SUS, o valor que o SUS tem, e defendê-lo, porque os lobbies que estavam sendo utilizados antes, e existem, assim, é muito claro, né? 2 projetos disputando, não só o fundo público, mas disputando também o próprio SUS, que é um projeto que é privatista, de garante isso para os hospitais privados e convênios de tarará, e um projeto que vem muito vinculado a um projeto que se tinha durante a Constituinte e que teve as suas metas estabelecidas e inclusive foi o grande organizador do desenho do SUS, que é um projeto da reforma sanitária, em que médicos e profissionais da saúde se envolveram. E eu queria dizer que o que a gente defende é isso, é o serviço público, mas o serviço público de qualidade. Que se está ruim, é ótimo que a gente receba crítica. Está ruim sim, vamos melhorar. E é engraçado que por mais que se ampliou a capacidade agora, fornece isso aí, né? 1.000 e não sei quantos litros nesse tempo, no mesmo tempo que a outra fornecia 600. Por que ainda assim falta água para as pessoas mais pobres? Por que ainda assim na margem da linha, por exemplo, eternamente falta água, né? Não se tem esse serviço instalado, não existe a regularização fundiária, portanto não se tem esse serviço e a água é sempre carente. Como justificar isso? Que as pessoas mais vulneráveis continuem passando por todos os apertos que passaram cotidianamente e que estejam excluídas dos serviços. Esse serviço é de qualidade. Eu acho que, independente de opinião, a questão do SUS é provada agora pela pandemia, é uma questão universal, né? A questão e a constitucional, né? E como disse o Ulisses Guimarães, promover a Constituição, traidor da Constituição é traidor da pátria, né? Então, acho que o SUS está fora de qualquer discussão, né? Mas, Natália, chegamos às 9h13, estamos próximos aí do final. Eu queria abrir esse espaço para você fazer as suas considerações finais. Então, né, eu começo agradecendo muito esse espaço, o diálogo franco, aberto, né, com o Aloísio, com o Arnaldo Neto, com o Cláudio. Obrigada pela recepção também e por disponibilizarem esse espaço aqui para todos os candidatos apresentarem um pouco das suas propostas, um pouco dos seus pontos de vista, né? E eu acho que isso é muito importante, isso ajuda a fomentar consciências, isso ajuda as pessoas que estão indecisas a decidirem. E eu falo também que vocês que estão escutando, o que a gente está propondo é uma nova forma em fazer política, são outras prioridades, em que a prioridade é definitivamente o povo, é o povo mais pobre, que paulatinamente esteve excluído do orçamento. Eu acredito que na nossa aritmética o pobre cabe dentro desse orçamento, ele tem que caber, porque o que a gente está pedindo é muito pouco, são 3% do orçamento destinado para essa população. Não é digno que o Estado não seja promotor da dignidade e da vida das pessoas. Isso é o mínimo de um Estado, que é um Estado humano, que é o Estado que a gente defende. Então, vocês vão poder avaliar aí que tem candidaturas diversas e que campanha também se faz com muito dinheiro, que é o que a gente não tem. A gente faz na raça, na luta, no suor, porque a gente defende aquilo que a gente acredita. Então, se vocês também acreditam no que a gente defende, pensam numa nova forma de fazer política, em que os pobres estejam inseridos, é importante que no dia 15 de novembro se vote 50. Muito obrigado, Natália. Em nome de toda a equipe, muito bom poder tê-la aqui conosco no programa e até a próxima entrevista já, conforme o sorteio, dia 28 de outubro, aqui também neste programa. Se Deus quiser, estaremos todos nós lá, dia 28 de outubro, às 7h15 da manhã. Muito obrigado, que você tenha um bom dia. Aloísio e Arnaldo, muito obrigado a vocês também pelo programa de hoje. Bom, obrigado a Natália pela presença, pela participação, é importante para os ouvintes, telespectadores pelo streaming conhecerem as propostas de maneira mais detalhada de todos os candidatos.
E dizer que a gente volta na segunda-feira, mas como é feriado, a gente não colocou candidato para ser ouvido. As entrevistas com os candidatos voltam na terça-feira, no dia 13, com ordem definida mediante sorteio, Caio Viana, do PDT. Perfeito. Bom final de semana a todos. Perfeito. Obrigada, bom final de semana. Bom final de semana, Luiz Arnaldo. Opa, bom dia a todos, obrigado, Natália. Na semana que vem, a Luiz vai estar conduzindo ali as entrevistas com os candidatos, junto com o Aldir. A próxima semana, por questão de saúde, eu vou estar ausente, mas se Deus quiser, no dia 19 a gente volta, e volta até em dose dupla, né? Porque volta de manhã com os candidatos de Campos e à noite com os candidatos da região. Então, até o dia 19, se Deus se permitir, e um bom fim de semana a todos. Tá certo, boa sorte aí no seu tratamento. E obrigado aos ouvintes também, tenham todos um excelente fim de semana, aos telespectadores pelo streaming, como a Luiz já falou, e lembrando que amanhã, às 7 horas, a partir das 4 da manhã, 3 da manhã, já tem jornal Folha da Manhã nas principais bancas da região. A Luiz, você, por gentileza, pode confirmar o entrevistado de amanhã na rodada do jornal? Primeira... Eu já falei aqui, Rafael Diniz. Rafael Diniz. Perfeito. Prefeito Rafael Diniz. Perfeito. Então amanhã, dia 10 de outubro. E um bom final de semana a todos vocês. São 9 horas e 17 minutos. Encerrado por aqui o Folha no Ar, primeira edição, que volta normalmente na segunda-feira, dia 12 de outubro. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus.